Bem, caro amigo telespectador, eu quero desafiar você agora a pegar a sua Bíblia Sagrada para juntos meditarmos nessa manhã na Palavra de Deus. E o texto que eu escolhi para hoje, que Deus nos deu, foi em Apocalipse capítulo 17. Eu quero falar sobre a grande meretriz das revelações de João no Apocalipse capítulo 17. Você já deve ter visto nas figuras na internet alguns comentários sobre a mulher do capítulo 17, que é a grande prostituta, a grande meretriz, que na verdade trata-se de um grande simbolismo na figura de uma mulher. Então eu quero ler o texto com você para nós meditarmos juntos na palavra de Deus. Diz a Bíblia Sagrada: então veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e me disse: venha, eu lhe mostrarei o juízo da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou em espírito para um deserto, e vi uma mulher montada sobre uma besta, cobertas de nomes blasfemos, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlata, e adornada de ouro e de pedras preciosas e pérolas. Então havia na mão um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e de impurezas das suas abominações e da sua prostituição. E na sua testa estava escrito um nome, com o significado oculto, que era mistério, a grande mãe das prostitutas e obscenidades ou abominações da terra. Queridos, quem não já se perguntou quem seria esta mulher do capítulo 17 de Apocalipse? A figura é negra, é espantosa, pois João descreve uma mulher montada em uma besta e também assentada sobre muitas águas. Se você for pegar isso de forma literal, vai se passar por um absurdo na mente de uma pessoa inteligente, visto que nós sabemos que não é possível uma mulher com estas características montada em uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, até mesmo porque na terra não existe um monstro semelhante a este. Então nós precisamos, em primeira mão, descobrir que João estava tendo uma visão estupenda, uma visão futurística, uma visão dos dias futuros e, acredito eu, dos nossos dias até os finais dos dias. João está vendo a figura de uma mulher, da grande prostituta, que ele mesmo narra, você pode ver na Bíblia. Ele chama ela de Babilônia, a mãe das meretrizes e das abominações e prostituição da terra. Mas quem será esta mulher? Teólogos, filósofos, pessoas normais têm tentado descobrir, tentado interpretar a figura desta mulher sombria, montada em uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres e que tinha nomes de blasfêmia. Esta mulher que é descrita como depravada, como prostituta, como a rainha meretriz das abominações da terra, e também que há um mistério a se descobrir acerca dela. Bem, quando nós vamos estudar o Apocalipse, nós vamos descobrir que João ele traz revelações da parte de Deus para que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais. Você, caro amigo telespectador, a sua família precisam abrir os seus olhos para as coisas que estão acontecendo no mundo, na política, nas religiões, na sociedade em especial. Cumprimento da palavra de Deus. Quando eu abro a Bíblia Sagrada, no Apocalipse de Deus, nas revelações claras e evidentes da Bíblia, eu vou descobrir que a mulher do Apocalipse capítulo 17, ela tem um significado. E como a hermenêutica, que é a arte de interpretar textos antigos, ela vem a mostrar na sua regra de ouro que a Bíblia Sagrada interpreta-se a si mesmo, a Bíblia vai dizer
que a mulher, no significado bíblico, é uma cidade ou até mesmo um sistema religioso. Observe e aprenda isso. No Apocalipse, geralmente na linguagem escatológica e figurativa, a figura de uma mulher, ela vem a falar ou de uma cidade ou de um sistema religioso ou político. Por exemplo, a mulher na escatologia, muitas vezes na linguagem figurativa, ela trata de uma cidade. Por exemplo, em Ezequiel capítulo 16, você vai perceber que Deus trata a nação de Israel com um relacionamento como se Deus fosse o marido e a nação de Israel fosse a esposa, a qual ele amava. Então, com esse exemplo de Ezequiel capítulo 16, nós vamos perceber que esta mulher, das duas uma, ou é um sistema religioso político, ou mesmo uma cidade. Mas a Bíblia vem traçando características desta mulher do Apocalipse, capítulo de número 17. A Bíblia diz que ela está montada em uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a Bíblia diz que esta mulher do capítulo 17 de Apocalipse, ela tem algumas funções e o nome dela é Grande Babilônia. E você sabe muito bem, no texto que eu acabei de ler, que os reis da terra e os povos da terra se prostituíram com esta mulher que na Bíblia Sagrada vem a simbolizar um sistema religioso ou uma cidade que é corrompida. Por que é corrompida? Porque a Bíblia Sagrada enfatiza que esta mulher, ela está embriagada com o vinho das prostituições. O que significa a palavra prostituir? A palavra prostituir vem do grego, que significa porneia. A palavra porneia gera a palavra pornografia, que significa prostituir. Em algumas versões significa adulterar ou mesmo falsificar. Então vamos observar. A Bíblia fala que João vê uma mulher montada em uma besta. Essa mulher significa um sistema pagão, um sistema religioso corrupto, o paganismo. E a Bíblia diz que esse sistema paganista, que é identificado na figura de uma mulher ou uma cidade, ele vem a corromper os reis da terra e os povos da terra. Então observe, a mulher, que é um sistema religioso corrupto e mentiroso, de falsos líderes, de falsos profetas, de falsas igrejas, de falsos evangelhos. Esse sistema corrupto, religioso e enganador, ele vem para prostituir os reis e toda a população da terra. E o que nós estamos a presenciar hoje, se não é a realidade da prostituição, por exemplo, do Evangelho de Jesus Cristo? Quem está disposto a pregar o Evangelho como a Bíblia Sagrada manda? Nós estamos vendo muitas pessoas distorcerem o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo deve ser pregado puro, como está na Bíblia Sagrada. Eu estava meditando em um texto interessante de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, e você vai perceber que a cerne da pregação verdadeira e que agrada a Deus é Cristo como centro, mas estão pregando Jesus Cristo como centro do Evangelho. Muitos estão pregando riquezas, estão pregando salvação fácil para as pessoas. Muitos estão pregando apenas fama, sucesso. Muitos estão pregando o materialismo. Mas a Bíblia Sagrada mostra que nós devemos pregar Jesus Cristo como a nossa salvação, pois a Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então nós devemos, queridos, observar que o evangelho que está sendo pregado em muitas igrejas por aí, na verdade é um evangelho falsificado, porque não glorifica Cristo. Muitas pessoas estão glorificando o homem, estão glorificando cantores, estão glorificando pregadores, e nós devemos glorificar Cristo, a sua palavra. Nós devemos dar a glória para Deus. E observe o seguinte, que
esta grande prostituta, que é a mãe das falsas religiões, dos falsos profetas, esta grande meretriz, que veio para corromper os líderes, pois a Bíblia fala na linguagem os reis, mas quando a Bíblia fala sobre os reis, a Bíblia está falando sobre os gerenciadores, sobre os governantes, sobre aqueles que cuidam, que esse grande sistema que João vê na figura de uma mulher, ele veio para prostituir, para falsificar aquilo que é verdadeiro. E o que é verdadeiro, pastor? O que é verdadeiro é a palavra de Deus. O que é verdadeiro, pastor? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós devemos viver o verdadeiro evangelho para alcançar a salvação em Cristo Jesus. A Bíblia diz que o único caminho que leva o homem para o céu é Jesus Cristo. Em Provérbios capítulo de número 12, versículo de número 14, e também no capítulo 14, no versículo 12, a Bíblia Sagrada diz que há muitos caminhos que para o homem parece direito, mas o final destes caminhos é a perdição eterna. Então você pode observar que há tantas religiões falsas que tentam conduzir o homem, mas a lugar nenhum. Por quê? Porque só existe um verdadeiro caminho, e este caminho é Jesus Cristo. E quem financia, quem patrocina essas falsas religiões, diz a Bíblia que é esta grande meretriz que veio para prostituir, falsificar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Se você não quer ser enganado, se você não quer entrar nesse sistema religioso corrupto, você precisa ler a sua Bíblia, você precisa pedir uma direção do Espírito Santo de Deus na sua palavra, pois que a Bíblia diz que esta grande meretriz, ela engana os povos da terra, ela prostitui com o falso evangelho, com o falso Cristo, com uma falsa doutrina, com falsas revelações. Este é o maior mistério dessa prostituta do Apocalipse, que significa uma grande religião dominadora que engana os líderes e os povos da terra. Mas você talvez esteja me perguntando: pastor, como que os povos serão enganados? A Bíblia Sagrada vem a mostrar no capítulo 18, ainda de Apocalipse, que esta mulher, ela é identificada também com o sistema pagão antigo, que é chamado de Grande Babilônia. Quem é a Grande Babilônia? A palavra Babilônia vem de um termo hebraico chamado Babel. E a palavra Babel significa confusão. O que significa confusão? Confusão significa confundir, significa atordoar, pôr em direção errada. Confusão nós estamos presenciando hoje na sociedade. E o objetivo desta mulher, que é um sistema religioso paganista e pagão, é desorientado, desvirtuado da palavra de Deus, é exatamente esse da Babilônia, trazer confusão. Nós podemos observar hoje no meio da sociedade, as pessoas estão sem direção, as pessoas estão em grande confusão na sociedade. Tire-se, por exemplo, o que querem implantar nas escolas com esse sistema da grande prostituta, com esse sistema das religiões paganistas que são financiadas pelas obras do maligno. A Bíblia Sagrada diz que o termo Babilônia, que significa confusão, vem para confundir a mente das pessoas. E observe que nós já estamos presenciando isso no meio das famílias e no meio das escolas. Observe o que está querendo ser implantado hoje nas escolas para as nossas crianças. Por exemplo, através desse sistema, nós estamos vendo querendo pessoas implantar, por exemplo, o kit gay. Isso é uma verdadeira Babilônia, isso é uma verdadeira confusão para destruir a verdadeira família,
que Deus instituiu e que Deus colocou. Observe qual é a filosofia das novelas. A filosofia das novelas passou esses dias uma novela, Babilônia, e você estava vendo qual é o tipo de ideia que querem passar. Homens com homens, mulheres com mulheres, mas esse não é a vontade de Deus. Esse é um sistema pagão, paganista, desta grande prostituta de Apocalipse capítulo 17, que vem para corromper, para enganar, para pôr em confusão os moradores da terra. Você pode ver em Apocalipse capítulo de número 18, versículo 3, você vai ver que a Bíblia Sagrada vai dizer nesses termos: porque todas as nações beberam do vinho da fúria por causa da sua prostituição. Sim, os reis da terra se prostituíram com ela e literalmente com a sua luxúria. E a Bíblia Sagrada diz no versículo 4: sai dela, povo meu. Há uma ordem, há um conselho de Deus. Por quê? Porque dentro desse sistema maligno de Babilônia espiritual, que tenta reger a sociedade para o caminho do mal, esse sistema que tenta corromper e distorcer a vontade de Deus, ele quer a sua perdição, ele quer a destruição da sua família e da sua alma. Ele não quer esse sistema que você conheça o verdadeiro Deus, a qual eu estou pregando aqui, que é Jesus Cristo, o único e verdadeiro Salvador. Pois a Bíblia Sagrada diz, em Atos capítulo 4, versículo de número 12, a Bíblia Sagrada diz claramente: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado pelo qual devamos ser salvos. Só através do nome de Jesus Cristo é que um homem e uma mulher alcançam a salvação. Caro amigo telespectador, eu preciso que você entenda que esse sistema dessa meretriz, dessa falsa religião, dessa politicagem que não procede de Deus, ela tenta destruir os propósitos de Deus para a sua vida, fazendo com que você entre em confusão, porque o próprio termo Babilônia significa confusão, perdeu o sentido. E você pode observar o que nós estamos presenciando no seio da sociedade, no seio das escolas, no seio das famílias. Você pode observar que a confusão está chegando. Ora, quando você vê, por exemplo, leis que pretendem, alguns que sejam aprovados, por exemplo, da prostituta como uma profissional, isso é confusão, isso é sistema babilônico. O termo Babilônia fala-nos de confusão no meio da sociedade. E para que mais confusão do que nós estamos presenciando, por exemplo, no seio das igrejas? As igrejas estão aceitando o sistema da grande prostituta, igrejas que estão se vendendo, igrejas que não estão pregando o evangelho como deve ser pregado, igrejas que estão mornas, que não conseguem pregar um evangelho puro e nem sequer conseguem dar a luz que Jesus disse que nós somos a luz da terra. Muitas igrejas já perderam a comunhão e a intimidade com o Espírito Santo. Por quê? Por causa desse sistema corrupto, exatamente desta mulher que vem tentar tomar, e muitas igrejas abriram as suas portas e por isso estão em fracasso, em bancarrota, aonde não conseguem mais dar o brilho do Espírito Santo, não conseguem mais, como diz a Bíblia, ser um verdadeiro castiçal. Nós precisamos, queridos irmãos ouvintes, estar atentos, orando e vigiando, pois nós já estamos vivendo a última hora da igreja na terra. Eu quero mostrar para você nesta palavra que esta grande meretriz, esta grande prostituta, ela tem um vinho e a função dela é prostituir, falsificar a palavra de Deus, falsificar aos verdadeiros profetas. Ela quer corromper os verdadeiros homens de Deus, ela quer fazer com que eles entrem numa derrota espiritual para não anunciar a verdadeira salvação.
E muitas igrejas estão abrindo as suas portas e deixando esse tipo de mundanismo babilônico, de confusão, de pecado, que a Bíblia chama de abominações e de blasfêmias, que estão financiados pela besta, que é quem rege o sistema desta mulher prostituta, adúltera, fornicária, de porneia, de pornografias, a qual a Bíblia Sagrada está mostrando aqui para nós. A Bíblia diz que esta mulher, ela tem um cálice, e este cálice está cheio de vinho. Este vinho, espiritualmente, significa que esta meretriz, esta prostituta, ela tem um vinho a qual ela embriaga. Ela faz com que as pessoas absorvam o seu conteúdo, se alimentem de obras que a Bíblia condena, obras de prostituição, obras de mentira, obras de engano, obras de coisas abomináveis. Esta grande meretriz, ela tem a função de alimentar as pessoas com engano. As pessoas estão absorvendo esta bebida, estão bebendo daquilo que para Deus é abominável, aos olhos de Deus e aos olhos da palavra de Deus. E nós precisamos ter muito cuidado, senhoras e senhores, porque a Bíblia diz que este vinho aqui da meretriz, ele faz com que a pessoa perca o sentido, a pessoa se torne embriagada no sentido espiritual, as pessoas se tornem ébrias, ou seja, as pessoas não vão ter discernimento do que é certo e errado. O que é errado as pessoas pensarão que é o certo, e o que é certo as pessoas pensarão que é o errado, pois a Bíblia diz que ela embriaga com a falsidade, embriaga com a mentira, embriaga com aquilo que para Deus é abominável. Por isso esta mulher do capítulo 17 é chamada de a meretriz, a grande prostituta, a Babilônia, que veio para corromper os reis da terra. Quem é ela? As falsas religiões, os falsos profetas, os falsos pastores, as falsas igrejas. São estes que vêm financiado por este sistema religioso pagão, que vem para corromper as pessoas que realmente querem buscar a verdade de Deus. Então, meu conselho para você, queridos, é um só: busque a Deus com sinceridade no seu coração, mas busque através da palavra de Deus. O que você está bebendo? Será que você não está bebendo deste vinho de prostituições? Se você está, a Bíblia diz claramente: sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. É tempo de nós nos arrependermos, é tempo de buscarmos ao Senhor nosso Deus, é tempo de se converter, pois a Bíblia diz: convertei-vos ao Senhor vosso Deus. A Bíblia Sagrada diz em Mateus capítulo 4: arrependei-vos e convertei-vos ao Senhor. Por quê? Porque é chegado o reino dos céus. Se você, queridos, está incluído dentro da classe que está praticando as obras que Deus condena, você está vivendo as práticas do mundanismo, pois a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu pergunto, você prefere estar dentro desse sistema corrupto, babilônico e que vai ser condenado por Deus, ou você prefere estar em Cristo Jesus, que é o Salvador, que é o libertador, que é o transformador da nossa vida e dos nossos pensamentos? Jesus pode mudar o rumo da sua história. Jesus pode transformar o seu coração. Jesus pode mudar o rumo da história da tua família. Jesus pode resgatar o seu filho. Jesus pode libertar das drogas. Jesus pode libertar das prostituições. Jesus liberta de qualquer vício que você estiver preso. Por isso eu desafio você a nesse momento largar toda prática de pecados, de escravidão de pecado. Você que está preso ao pecado, ao vício das drogas, ao vício de todo tipo de classe de pecados,
que Deus condena na sua palavra, que você sabe no seu coração, que Deus não está alegre com você, mas está triste, eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. E eu quero orar agora por você e pela sua família. Eu quero abençoar a sua vida através desta oração. Se você puder, você pode fechar os seus olhos. Eu quero orar por você e pela sua família. Senhor Deus e eterno Pai que está nos céus, eu quero te apresentar este homem e esta mulher que está diante desse televisor. Esta senhora, este adolescente, esta criança, Pai, que ouviu a Tua palavra e que temeu a Tua palavra e que, meu Deus, quer se converter, quer alcançar a sua salvação. Deus de Abraão, eu te peço que Tu visite esta família, visite este homem aonde ele estiver, no leito da enfermidade. Meu Deus, escravo de um vício, Pai, preso atrás das grades, mas crê no Teu evangelho, precisa de uma libertação. Pai, através da Tua palavra, que o coração dele seja despertado, que ele alcance a sua salvação e que o Senhor possa transformar a sua vida e que o Senhor possa, meu Deus, mudar a sua história, fazendo com que ele ou ela seja um novo homem e uma nova mulher e que glorifique o Teu nome. Liberta, Senhor, do pecado, do vício, do homossexualismo, da droga, meu Deus, da criminalidade, e que o Senhor possa resgatar esta vida, curar as enfermidades, e que o Senhor possa libertá-lo, e que a partir de hoje, Pai, ele seja um novo homem, uma nova mulher na Tua presença. Perdoa-lhe os seus pecados, Pai, e aqueles que estão entregando a sua vida a Ti, Pai, perdoa-lhe os pecados, escreve o seu nome no livro da vida e restaura-lhes o seu, se abre-lhes a visão e que o coração deles recebam a Tua palavra e ela produza, Pai, 100% em nome de Jesus para sempre. Amém. Bem, caro amigo telespectador, chegamos a mais um final do seu programa de todos os sábados, o programa Voz Profética na TV, sempre na mesma emissora, no mesmo horário, às 11 da manhã. Fique ligado, sábado que vem tem mais, e você e sua família já sabem, o melhor de Deus ainda está por vir. Deus te abençoe em nome de Jesus.